O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar. Range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão, e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos com a carta de São Tiago, que eu mais uma vez recomendo fortemente que vocês leiam com tranquilidade em casa, porque ela é muito prática, muito direta. Uma carta parecida com a de São João, né? Ele já começa, eu acho que ele fez essa carta para dar uma geral em todos os problemas, né? Quem dentre vós é sábio e inteligente? Que ele mostre por seu reto modo de proceder a sua prática em sábia mansidão, né? Mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos glorieis nem procedais em contradição com a verdade. Aqui entra aquela discussão forte, histórica, que até, não sei se vocês lembram, São Francisco de Assis, quando ele criou a congregação, ele não deixava os freis, a princípio, estudarem muito. Porque ele achava que o estudo levava à soberba, né? Depois, com o tempo, ele encontrou São Domingos, que era o outro extremo. Para ele todo mundo tinha que estudar absurdamente, da ordem dominicana, que na amizade com São Domingos já começou a mudar um pouco de ideia. E São Francisco mudou mais de ideia ainda, quando Santo Antônio, que já era padre agostiniano, ou seja, já tinha feito teologia, filosofia, resolve entrar na ordem franciscana e ensinar teologia. E conta-se que ele teve um encontro com São Francisco,
E São Francisco, vendo um homem santo daquele, acabou cedendo, né? Quando chegou na idade mais avançada, os franciscanos já estavam na Universidade de Paris, né? Os franciscanos já tinham muitos famosos que estudavam muito, doutores da igreja, São Bernardo, tantos doutores da igreja. Mas por que São Francisco não queria? Justamente por isso que São Tiago está escrevendo, né? Essa rivalidade intelectual. Até hoje, né? Quantos teólogos não conhecem Jesus? Quantos que estudam, decoram a Bíblia, sabe em hebraico, sabe em grego, mas a soberba afasta de Deus. Quantas pessoas analfabetas que não sabem ler têm uma sabedoria do alto, infinitamente maior que o teólogo. Que não, se você falar uma ideologia para uma senhora de fé, ela acha ridículo. Enquanto esses grandes teólogos caem nas heresias pela soberba. Né? Agora, o problema é aquilo que é um dos erros também históricos. A gente não combate o estudo, a gente tem que combater a soberba. Né? E aí que está a questão. Se você começa a estudar catecismo, os documentos da igreja, leitura espiritual, ou sobre esses mega capitalistas, como nós tivemos a formação, e você começa a se diferenciar no conhecimento, automaticamente você tem que rezar mais, ser mais humilde e se reconhecer cada vez mais servo inútil. Se colocar na mão de Deus como... Até porque a verdade da qual nós estamos falando, ela é infinitamente maior que qualquer coisa, né? Então, na verdade, todos nós estamos contemplando a verdade. E se você realmente estuda com humildade, você vai ver que você, mesmo um doutor teólogo, aprende com a outra pessoa que não sabe nem ler. Porque a verdade, ela é... Todo mundo contempla de um lado específico, né? Não é porque eu sou doutor em teologia, que eu não tenho que ficar esperto com uma mãe de família, um pai de família que usa a fé. Ali você aprende. Todo mundo aprende, né? É isso que São Tiago está dizendo. O que falta para o doutor de teologia aprender? O infinito. É exatamente o que falta para a senhora que não sabe ler. Consegue entender isso? É um tesouro inexaurível. Ora, quanto mais eu descubro que falta o infinito, quem é que descobre que falta o infinito? O contemplativo, aquele que está diante de Deus, contemplando com humildade. Ora, se eu vou descobrindo que a verdade que eu procuro ela é cada vez maior, a tendência minha é que eu me prostre. Por isso que os grandes teólogos dizem que teologia se aprende de joelhos. Né? Quanto mais o soberbo, se eu busco a teologia porque eu quero desvendar Deus pela minha capacidade, Deus se esconde, né? Que nós só aprendemos o que Ele revela. Se eu tive a oportunidade de visitar na Polônia, em Cracóvia, onde o Papa João Paulo II foi arcebispo de Cracóvia. E eu vi uma coisa lá excepcional, que também tinha no Castelo Gandolfo, onde ele passava as férias, o verão. Na capela, o primeiro banco da capela, lá em Cracóvia,
é uma escrivaninha. Ele sempre estudava diante do sacrário. Todas as decisões ele ia diante do sacrário. Era algo extraordinário. O atual, naquela época, o cardeal tinha desativado a escrivaninha. Uma pena, né? Estava lá só a carcaça. Mas isso me tocou muito. Ele não tomava decisões nenhuma, confiando só em si. E não queria aprender só com sua capacidade. Castel Gandolfo, a mesma coisa. Duns Scoto, aquele que provou da Imaculada Conceição, quando ele defendeu a Imaculada Conceição na Universidade de Paris, todos perguntaram: de onde vem sua sabedoria? De quais os livros? Aí ele chamava o pessoal daqui, mostrava o sacrário, né? Então, na verdade, a sabedoria maior vem de Jesus Eucarístico. Por isso que se deve contemplar. E aí, São Tiago está dizendo, não adianta você ficar estudando para ser rival, para mostrar que sabe mais. Porque apareceu alguém na paróquia que está sabendo muito, você vai lá, besteira, você vai cair num precipício, vai ficar muito mais burro do que antes. Agora, se você se prostra e usa o catecismo e a Bíblia, como a Bíblia, né? A Bíblia com soberba, só sai heresia. Só heresias. A Bíblia, com humildade e contemplação, é uma riqueza enorme. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, materialista, diabólica, onde há inveja e rivalidade. Aí estão as desordens. É toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. A carta de São Tiago é muito, muito excepcional. Depois do Evangelho, a gente vê esse momento em que Pedro, Tiago e João pedem para Jesus expulsar o demônio que não conseguiram. Jesus puxa a orelha, né? Até quando vou ter que suportar? Pesado, hein? Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei o menino. Jesus também perdia a paciência um pouco, né? Ou seja, perder a paciência não é muito pecado, né? Porque Jesus não peca. Deixa isso aí para a gente ver depois. Mas ficou bravo, né? E aí, Jesus expulsa o demônio, e os discípulos perguntaram por que não conseguiram, e ele disse, não, porque precisava de muita oração. Quando você tem algum problema espiritual, o primeiro caminho é a oração. Em outro trecho fala jejum e oração, né? Você sai com o jejum. O jejum ajuda no combate espiritual. A penitência ajuda no combate espiritual. Esse ano é um ano decisivo para o Brasil. Espero que vocês estejam rezando muito pelo país, fazendo muita penitência. Ou, se não, vão nos penitenciar. Ou nós fazemos penitência por ele, ou logo seremos penitenciados por eles. Rezem, façam penitência para expulsar os demônios. A começar das suas famílias, do país e do mundo. Assim seja.